Oi, pessoal, bom dia. Então, primeiro eu queria falar que eu fiquei bastante assustada, porque a gente tem feito uma dinâmica bem simples, né, nas últimas aulas, assim, de discussão, um pouco mais livre e tudo. E calhou de na última aula eu ficar com esse texto. Era para eu ter pego um outro, né, da semana que vem, aí fiquei com esse, porque não tinha ninguém. Aí a Denise acabou transformando isso no evento e eu fiquei assim, poxa, né, vou ter que apresentar o texto com o meu orientador da graduação, que foi o professor Euler, e com o professor Marcelo, que foi meu professor na graduação também, em Juiz de Fora. Assim, então, pesou bastante a responsabilidade. Aí o que eu tentei fazer foi, de fato, uma apresentação assim, com base na leitura do texto, né, que todo mundo fez, e também um pouquinho da minha experiência, que eu vou tentar relatar alguns momentos, tendo morado em Juiz de Fora, feito a graduação lá, e tendo trabalhado também no Miss Gay como estagiária, e no Rainbow Fest, durante 2 edições, também no período que eu estava na graduação lá. Tá? Então, alguma coisinha eu pude conhecer também por experiência do próprio evento, que eu acho que pode agregar. Mas eu quero muito que o Marcelo chegue logo para ele nos ajudar com isso, para esse relato ficar o mais rico possível, assim. Então, o que eu montei foi uma apresentação do texto, mas eu queria que todo mundo ficasse bem à vontade também para a gente manter a dinâmica que a gente vem tendo nas últimas aulas, que é de todo mundo falar, de todo mundo participar, né? Não tinha microfone nas outras aulas, nem nada disso. Então eu vou falar e falo pra caramba, mas vocês podem me interromper quando quiserem, por favor, tá? A partir das leituras de vocês também. Então, bom, o autor, o Marcelo Carmo Rodrigues, né, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi meu professor também. Ele fez um estudo, tanto durante o mestrado quanto no doutorado dele, a respeito desse evento que é o Miss Brasil Gay, que acontece anualmente na cidade de Juiz de Fora. Nesse texto, né, na introdução, ele já apresenta um pouquinho para a gente sobre o que é o Miss Gay. Para quem não sabe, para quem não conhece, Juiz de Fora é uma cidade localizada em Minas Gerais, não muito longe daqui, né? Então, inclusive, o imaginário juiz forano, ele acaba sendo muito associado ao carioca, até existem muitas piadas relacionadas a isso. Mas apesar dessa relação, Juiz de Fora é uma cidade tipicamente mineira, né? E quem morou lá sabe muito bem disso, assim, não é nem um pouco carioca. E guarda todo o provincianismo e todo o conservadorismo de uma cidade de interior, né? E que começou a abrigar esse evento a partir de 76, que é o Miss Brasil Gay. Então a gente pode pensar em todos os conflitos, todas as contradições, né, que acontecem desde então e que eu gostaria de relatar um pouquinho mais à frente. É um concurso, então, de beleza, é um desfile. Começou, como vocês leram, né, a partir de uma brincadeira mesmo, que era realizada na casa de um grupo de amigos, na casa de um deles. Eles se vestiam, então, de mulher e, a partir disso, inspirados em concursos de beleza, em desfiles que já eram realizados em outros lugares do mundo, surgiu o Miss Brasil Gay, que é um evento inusitado também, porque é o primeiro dessa natureza no Brasil, né? Em outros lugares do mundo também a gente não encontra algo parecido com isso. Então, de certa forma, um evento inovador e chama a atenção que ele tenha surgido em Juiz de Fora também. O objetivo do Marcelo nesse artigo, nesse capítulo, foi analisar o discurso jornalístico em 3 jornais impressos de Juiz de Fora, a partir de representações que ele vai, né, descrever mais à frente no trabalho, sobre as identidades gays, por meio de diferentes características, e ele fez esse estudo durante 4 edições do evento, né? Então ele pegou as décadas de 70, 80, 90, 2000, e aí ele pôde ter uma análise, né, de como foi sendo construído, de como foi sendo modificado o discurso durante essas 4 edições,
no corpus de análise que ele pôde estudar nesses jornais. Então, em termos de metodologia, o que ele apresentou para a gente foi uma pesquisa documental, né, a partir dessas coletas jornalísticas, a observação participante também. O Marcelo, ele chegou a fazer parte, inclusive, ele vai relatar depois para a gente, chegou a fazer parte da própria organização do evento também, em algumas edições mais recentes. Além da sociologia fenomenológica compreensiva, que de fato é algo com o qual eu não estou familiarizada, confesso para vocês. Se o professor Euler quiser fazer alguma intervenção sobre isso, por favor, help. E da teoria da pós-modernidade de Maffezoli, que ele apresenta um pouco mais no referencial teórico, né? Aqui a gente tem, eu coloquei, tá, em alguns momentos, algumas fotos do concurso, tá bom? Então, essa foi uma das vencedoras, se não me engano, da edição de 2013, tá? Muito bem. Aqui também uma outra participante do concurso. Então, na segunda sessão do trabalho, o Marcelo explica com um pouco mais de detalhismo a metodologia que ele utilizou, que foi a análise de discurso de matérias de 3 jornais, e aí ele explica, né, a escolha também desses jornais: o Diário Mercantil, a Tribuna da Tarde e a Tribuna de Minas. Para quem conhece o Juiz de Fora sabe, né, a relevância principalmente da Tribuna de Minas, que circula e que é hoje o principal jornal impresso da cidade. E ele estudou edições então de 77, 87, 97 e 2007 para fazer esse comparativo, uma espécie de comparativo que ele faz ao final do estudo. Falar no microfone. Está muito alto? Não? Segundo alguns dados aqui que o Marcelo fornece para a gente a respeito da tiragem do Tribuna de Minas, ela gira em torno de 18 mil exemplares. Né? Pode parecer pequeno, pouco, mas é bastante significativo para a cidade. Era só esse dado que eu queria acrescentar. E alguma coisa que a Jarlene tocou, que eu achei relevante, que depois eu vou tentar inserir na discussão, é o fato desse concurso ter começado como uma brincadeira, ou seja, se inicia com um campo lúdico, e isso é bastante importante, né, para pensar, para refletir a respeito desse fato social. Eu trouxe uma leitura do Peter Berger, em que ele vai recuperar a ideia de sociabilidade como um jogo, como uma brincadeira, na obra do Zimmer. Eu tento encaixar isso mais tarde para a gente também colocar em discussão. Ok? Obrigado. Isso também é um dado. Exatamente. Ele faz essa contextualização, isso ele já deixa claro na introdução, né? Que ele faz essa contextualização histórica para a gente entender também como que esses discursos eles foram sendo modificados a partir do momento sociopolítico em que o Brasil estava vivendo, né? E que o discurso sobre gênero e principalmente sobre homossexualidade estava sendo, a forma como isso estava sendo tratada não só no Brasil como no mundo, né? Ele chega a fazer esse contexto que eu acho que é também muito relevante para o objetivo que ele se propõe. Então, Marcelo apresenta o referencial teórico. Essa foto que eu coloquei aqui para vocês é da Rua Alfeld, do calçadão, do famoso calçadão. Isso daqui não é o Miss Gay, porém é o dia do Miss Gay, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como acontece a dinâmica desse evento. Durante toda a semana do evento, acontece aquilo que passou a ser chamado de Semana Gay em Juiz de Fora, e aí há uma série de eventos paralelos. Um deles é o Rainbow Fest. O Rainbow Fest ele foi criado com o objetivo de promover discussões, mesmo um pouco mais, até algumas com viés acadêmico, um pouco mais aprofundadas, mais críticas, sobre a condição do homossexual na sociedade, sobre preconceito, saúde, exatamente. Então, DST, né, eles promoviam esse tipo de discussão, porque o Rainbow, infelizmente, foi descontinuado também. Mas durante toda a semana do Miss Gay, isso já acontecia na cidade, envolvendo toda a comunidade gay e simpatizantes. Era um evento promovido pelo Movimento Gay de Minas, o MGM. E isso culminava, então, no sábado
durante o dia em que todo o calçadão da Rua Alfeld ficava ocupado tanto por gays quanto por simpatizantes. Era um evento completamente livre. No próprio Parque Alfeld havia um trio elétrico em que tinha apresentações artísticas, performances durante o dia inteiro. E o calçadão, como vocês estão vendo, ele ficava completamente lotado, cheio de gente. Ali tinha gays, tinha curiosos, tinha famílias, enfim, tinha turista, muita gente mesmo. A maior parte eram pessoas que iam para Juiz de Fora motivadas pelo Miss Gay, que acontecia no sábado à noite, e aí ficavam durante o dia ali desfilando e participando de apresentações na Rua Alfeld, que é no centro de Juiz de Fora, no coração da cidade, tá? Um dado interessante que eu sempre ouvi falar quando, enfim, trabalhava por lá, estava por lá, enfim, ainda tenho uma casinha por lá, né? Sempre tento ir. Era a presença das famílias, né? Da família juiz-forana nesse evento. Então, se por um lado a gente pode pensar que isso poderia ser alguma coisa chocante numa cidade, enfim, de porte médio e com um certo ethos conservador, por outro lado é revelador, né, da sociabilidade que estava sendo construída ali naquela localidade. E também a presença das famílias durante o concurso, né? Isso, acho que isso é um dado também bastante interessante. Sim, isso acontecia bastante, né? Então, porque esse era um espaço totalmente livre, né? O espaço público sendo tomado também pelo evento. E o evento, o Miss Gay em si, ele acontecia no ambiente fechado, né? Você tinha que comprar convite e tal, não era muito barato, então não era todo mundo que tinha acesso. Esse momento aqui, essa efervescência cultural, né, na Rua Alfeld, ela era gratuita, então ia também muita gente curiosa até para ver alguns dos competidores, né, algumas das pessoas que iam desfilar à noite, eles ficavam desfilando no próprio calçadão também durante o dia. A gente via muito isso. E era um alvo de curiosidade. E iam lá também até para chamar um pouco de atenção e para criar mesmo esse clima assim, de efervescência, de buchicho em torno deles, para chamar atenção, tirar foto com as pessoas e tudo mais. Então, era bem interessante do ponto de vista da curiosidade que gerava até entre a população local. A respeito, então, dos conceitos, o Marcelo ele faz, no referencial teórico dele, uma diferenciação, né, do que aconteceu no entendimento da teoria social a partir da modernidade. Aí ele usa Durkheim, ele usa Marcel Mauss, ele usa Maffesoli, ele usa Berger, que o Euler acabou de citar aqui também, para chegar na pós-modernidade, né, numa mudança de paradigma de entendimento do fato social, já não podendo mais ser compreendido somente como o fato sem intervenção do sujeito, né, sem intervenção de emoções e de outros tipos de relações. Então ele faz um pouquinho desse retrospecto teórico e histórico, né, para chegar no entendimento pós-moderno do fato social como algo que precisa ser entendido à luz de relações emocionais, de relações afetivas e do tribalismo, né, da necessidade de estar junto. Nesse momento ele usa principalmente uma Maffesoli para discutir, né, a questão das tribos. Ajuda aqui nesse momento do referencial? Então, eu estava tentando refletir outro dia sobre esse estar junto de uma Maffesoli, né, L'être ensemble, e pode parecer alguma coisa banal, usual. Estar junto, nós estamos juntos aqui, mas na verdade não é alguma coisa importante, né? E eu pensei muito também na ideia do Durkheim, a partir da ideia do fato social, enfim, da ideia de uma sociedade que constrange, exerce uma coerção sobre o sujeito. É claro, essa é uma leitura datada, um tanto quanto instrumental, funcional, utilitarista, mas ela de alguma forma serve para a gente pensar numa ideia de uma coesão, de uma integração. E esse estar junto,
né? De fato, é o estar junto. Não é o sujeito simplesmente ao lado do outro, sem ter nada a ver. Há alguma produção, a produção de alguma coisa além daquilo que está em jogo e que faz com que os sujeitos participem desse tipo de experiência emocional, lúdica, como um jogo mesmo, e que demanda da gente um pouco da nossa atenção. Essa ideia que eu acho fantástica e poderosa da efervescência é a alma do trabalho do Durkheim, principalmente nas formas elementares da vida religiosa. É ali que ele vai trabalhar essa noção. E o que a ideia de efervescência tem de interessante para a gente, eu acho que o poder dela de nos fazer refletir sobre determinados eventos ou fenômenos sociais, é o fato dela poder possibilitar de alguma forma tomada de consciência ou de certos aspectos do grupo social, né, que estão sendo colocados em tela, em foco. Então, à medida que as pessoas se juntam, se agrupam, mas não é simplesmente alguma coisa mediada pelo contrato, né, frio, impessoal, distante. É alguma coisa que de fato mantém as pessoas unidas e inclui efetivamente o campo das emoções, da afetividade. A gente então tem aí a possibilidade de explicitar, de fazer emergir alguma coisa que talvez não estivesse tão clara, ou talvez não estivesse tão disponível à área de atenção dos sujeitos, e que permite essa tomada de consciência do grupo social por parte dos sujeitos. O interessante é que, pela primeira vez, o Durkheim possibilita uma leitura de uma certa interação social como sendo constitutiva da sociedade ou do fato social. Porque se a gente pensa no fato social como elemento exterior às consciências individuais e que constrange, força, enfim, provoca, leva a certos comportamentos, é a partir dessa interação, dessa presença, dessa copresença, dessa maior proximidade, não só de sujeitos e subjetividade, mas de corpos também, que o fenômeno se processa, que ele acontece. E isso é um dado, digamos, às vezes pouco discutido na obra do Durkheim. Se focaliza muito a ideia de uma consciência coletiva externa, exterior às consciências individuais, e a ideia de efervescência abre essa estrada ou essa avenida para a gente pensar de fato que o sujeito joga um papel-chave nesse processo. Evidentemente também tem a questão do número aí, né? Mais pessoas, isso se torna mais complexo, o poder de reverberação dessa onda ou desse acontecimento agindo sobre os sujeitos tem um maior poder de desencadear forças, de colocar em evidência aspectos da vida social que aquele grupo quer e acha importante deixar claro. É um pouco isso. E essa ideia, né, da coletividade ligada, da coletividade formada, né, pelas interações individuais, que o Maffesoli ele culmina isso com o que ele chama de cimento social, né, assim, a emoção é o cimento, né, que faz com que essa coletividade, então, ela funcione. Eu acho bacana para a gente entender o que o Maffesoli também chama de sociedades subterrâneas, porque é o que vem à tona aqui quando a gente pensa, por exemplo, no Miss Brasil Gay, quando eu me lembro, quando eu resgato as minhas memórias sobre o evento também. Então, essas sociedades, né, que, segundo está aqui no texto, né, são oficiosas em detrimento da sociedade oficial. Então, se a gente for pensar nos grupos homossexuais, eles poderiam ser contextualizados dessa forma. Essas sociedades oficiosas, elas ganham espaço em eventos como esse, em momentos como esse, né, em manifestações rituais. Então, lendo esse texto, eu pensei muito no Da Mata também, quando ele discute rituais, né, assim, na força desse coletivo, na força de transformação do coletivo a partir dos rituais, né. Então, e para quem conhece também o próprio discurso dos homossexuais, né, a respeito de estar no armário, sair do armário,
O que a gente via lá durante o Rainbow Fest, durante o Miss Brasil Gay, era muita gente que saía do armário durante o evento, né, e que aparecia de uma forma completamente diferente, por ter esse momento, né, ritualizado de vir a uma tona esse oficioso, essa sociedade subterrânea, da qual essas pessoas faziam parte, mas elas, na maior parte ali da sua convivência social oficial, elas não demonstravam, elas não manifestavam, né? Eu me lembro muito claramente que eu tinha colega de turma mesmo, que saía secretamente, que tinha grupos aos quais a gente não tinha acesso, e que encontrava com a gente na rua e atravessava a rua e tudo mais, porque não podia apresentar os amigos, e de repente um belo Rainbow Fest da vida, um dia de Miss Gay, estava ele lá no calçadão com os amigos, sem camisa, e todo mundo totalmente livre, sabe? Saindo do armário mesmo. A partir de então aí começou a libertação para algumas pessoas assim que eu pude acompanhar. Isso acho que chama muita atenção nessa ideia, né, de estar junto da sociedade subterrânea e desses momentos em que as sociedades subterrâneas podem se manifestar e elas podem vir à tona, que numa sociedade numa cidade como Juiz de Fora, a gente não via isso acontecendo com muita facilidade, né? Geralmente era o armário mesmo, né? Aí eu acho que a ideia de ritual, ela é fantástica, porque ela permite que nós compreendamos de alguma forma essa abertura, né, que a estrutura social fornece para que esses grupos, esses sujeitos, em uma situação específica, possam legitimamente aparecer, surgir. Mas eu também estava pensando nessa ideia de mundos subterrâneos, né, que o Maffesoli fala. Ele fala que no cristianismo, em algum momento, antes que a igreja se consolidasse como instituição oficial, né, haviam as seitas, né, várias correntes que se reuniam secretamente, né, e nos subterrâneos, enfim, a gente pode usar como metáfora também, até que um dia alguma dessas correntes ou uma delas se tornou hegemônica, dominante e se tornou a versão oficial da realidade. Mas eu também estava pensando em alguma coisa que eu não fui nunca, jamais, mas poderia ir, evidentemente, que são as saunas também como parte desse mundo subterrâneo, né, em que a gente pode aplicar esse termo oficioso. Enfim, também é uma leitura possível. E só mais um detalhe, para a gente pensar também nessa ideia de ritual a partir do Dhammatta, ele fala que ele usa um termo bastante interessante, que é a ideia de close-up, que o ritual te permite colocar em destaque alguma coisa que poderia passar desapercebida na vida social. Então é como se fosse uma lupa, um microscópio que aumenta, né, fornece, enfim, detalhes a partir de uma amplitude maior de espaços, setores, manifestações da vida social que no dia a dia não aparecem. Mas que no dia a dia existem, né? O próprio Dhammatta fala isso. Então, o ritual, ele não é um descolamento, né, simplesmente espetacularizado e diferente do real. O Dhammatta eu acho interessante para a gente pensar que ele é como se fosse esse close-up que o Euler destacou, né? Um destaque, como se fosse um momento que a gente congelasse ali, algo que sim faz parte do cotidiano, porém a gente superdimensiona quando a gente ritualiza, né? Mas faz parte do cotidiano. Então o que acontecia em Juiz de Fora, no dia do Miss Gay, era trazer à tona, né? Era destacar, era ritualizar algo que existia assim na cidade, que era uma comunidade homossexual muito grande, e que queria sair do armário, que queria mostrar a cara, porém tinha alguns redutos, tinha alguns espaços, né? O Euler falou em saunas, eu não me lembro, pelo menos na época que eu morava lá, eu acredito que não existia essa prática lá, não sei se hoje existe, mas tinha uns 2... Oi?
Ah, mas eu sempre tive tantos amigos, assim, e eu de certa forma, eu frequentava também alguns desses lugares, e tinha alguns clubes, sim, algumas casas noturnas, que eram frequentadas principalmente por homossexuais. Então, eram esses redutos, né? Isso existia, a gente sabe. Não me lembro de saunas, mas a gente sabe. O Music, sim, o Music era um desses lugares, né? Tudo bem. O Music era um desses lugares, né? E tinha mais uns 2 ou 3 que eram frequentados principalmente por gays. E a maior parte, então você tinha o ano inteiro, né? Essa comunidade homossexual se reunindo em determinados redutos, assim, e ficavam ali. E no Miss Brasil Gay, né, no dia do Miss Gay, eles podiam ocupar o centro da cidade, o calçadão da Alfield, antes do evento. Então, o espaço público era, naquele momento, apropriado de uma maneira mais legítima por eles, o que não era possível no restante do ano, né? Então, digamos que era também parecia uma espécie de concessão também, assim, uma espécie de um carnaval, né, mesmo, né, o da Mata também fala sobre. Aqui tem, no grupo tem vários, e não é fantástico? É maravilhoso, era um carnaval, né? Era incrível, assim. Isso. Eu me lembro que, se não me engano, em 2002 ou 2003, eu estava na graduação, nessa época, e a gente chegou a fazer uma pesquisa, se não me engano, foi da empresa Júnior, eu acho. Uma pesquisa de opinião entre a população juiz-forana mesmo. Então a gente foi para o centro da cidade nas semanas anteriores ao evento para procurar entender como se dava a relação do juiz-forano com o Miss Gay e com a ocupação que tinha, né, com a parada que acontecia ali no Parque Alfield no dia do Miss Gay. E a gente encontrou resultados bem interessantes, assim, porque de fato demonstrava um conflito, né? Desde essas pessoas que ficavam curiosas e que diziam que, não, tudo bem, tudo bem ter o evento aqui e tal, eu só evito ir, eu evito levar os meus filhos, eu não gosto de circular na cidade esse dia, ou então, eu acho divertido, eu acho que eles são engraçados. Então, assim, muitas referências jocosas, que é o que o Marcelo encontrou lá nos jornais da década de 70, né? A gente encontrou essas referências jocosas, assim, de uma tolerância, mas uma tolerância do ponto de vista também, assim, é legal, é divertido, né? Então, desde que eles não cheguem perto de mim, desde que não me cantem, nada disso, tudo bem acontecer o evento, né? E a gente encontrou isso, mas também a gente encontrou discursos bem opostos, assim, não, esse é um final de semana que eu saio da cidade, que eu viajo, que eu não gosto de estar aqui. Eu acho que isso não tem nada a ver com a identidade de Juiz de Fora, eu acho invasivo, eu acho apelativo, eles abusam. Então havia sim uma resistência da população que a gente conseguiu identificar a partir da pesquisa. E ao mesmo tempo a gente fazia também, durante o dia lá no calçadão, a gente fazia pesquisas entre os participantes do evento. E aí os participantes eram, na sua maioria, os próprios homossexuais. E o objetivo da nossa pesquisa era identificar esse público que vinha para o evento e tudo mais. Era uma pesquisa dessas de perfil mesmo, né, que a gente faz para eventos. Eram na maioria homossexuais, com poder aquisitivo alto, pessoas de uma faixa etária relativamente acima dos 30 anos, 30, 40, 45 anos, boa parte casais com uma relação estável, homossexual, e que iam para Juiz de Fora porque se sentiam acolhidos lá também, assim, durante o evento. Então a gente tem essas relações que são difíceis da gente entender, né? Assim, ao mesmo tempo que
a população tinha uma relação conflituosa com o evento, os participantes se sentiam super à vontade lá durante o evento. Porque aquele dia era o dia deles, né? Então eles achavam tudo maravilhoso, achavam a cidade linda, achavam as coisas baratas, os mineiros receptivos, a culinária ótima. Eles aproveitavam e, assim, de maneira geral, demonstravam impressões muito positivas com relação à receptividade, à estrutura da cidade e do Juiz Forano também. Então o evento tinha e eram, assim, frequentadores assíduos do evento. Quem ia um ano, geralmente, sempre voltava nas edições seguintes. A gente tinha muitos estrangeiros participando do evento e que tinham um elevadíssimo nível de gasto também durante a permanência em Juiz de Fora. Ficavam, geralmente, não só o dia do evento, 3, 4 dias, conheciam a cidade e, às vezes, até a região também. Então, essas questões que vão aparecer lá na década de 90, nos anos 2000, nos jornais, a gente também conseguiu identificar a partir dessas pesquisas que a gente fez.